A teoria do imaginário na psicologia existencialista de Sartre. Como discute Moravia, os estudos de Sartre sobre a imagem e a imaginação não são de nenhuma forma isolados. São respostas do existencialista ao contexto filosófico e intelectual de sua época, que se debruçava sobre esta temática para elucidar os fenômenos psicológicos, como aparece em estudos da psicologia experimental, da psicologia da Gestalt, da filosofia de Bergson e da própria fenomenologia de Husserl. A fenomenologia surge no contexto em que o mundo discute a crise vivida pela ciência pura e pela filosofia. No final do século XIX, surgem questões acerca da validez das leis científicas e o sentido da objetividade. Essas questões, suscitadas na discussão científica do século XIX, ditaram um novo campo de possibilidades à problemática da produção do conhecimento. A solução encontrada por essa filosofia passa pela exploração do campo da consciência e dos seus modos de relação com o objeto, tendo como base o princípio da intencionalidade, que indica que toda consciência é sempre consciência de alguma coisa. Consciência e objeto não são, assim, duas entidades separadas na natureza, mas sim uma relação sempre em fluxo. Ou seja, se a consciência é sempre consciência de alguma coisa e se o objeto é sempre objeto para a consciência, é inconcebível que possamos sair dessa correlação, já que fora dela não haveria nem consciência nem objeto. Estabelece-se assim a relação fundamental entre consciência e mundo. A consciência e o mundo surgem simultaneamente. Exterior por essência, o mundo é, por essência, relativo a ela. Sartre considera o princípio da intencionalidade a base da revolução filosófica possibilitada. Novamente, Sartre considera o princípio da intencionalidade a base da revolução filosófica possibilitada pela fenomenologia, apesar de Husserl não ter levado às últimas consequências o seu próprio princípio. A partir dele, o existencialista sustenta sua filosofia ao afirmar que a consciência não contém o mundo, já que não se podem dissolver as coisas na consciência. Aquelas são relativas a esta e, portanto, não são nem sua propriedade, nem seu conteúdo. Vêem esta árvore, mas estão a vê-la no seu próprio lugar, à beira do caminho, só e retorcida pelo calor, a 20 léguas da costa mediterrânea. Não poderia entrar na vossa consciência, porque não é da mesma natureza que ela. Outro sim, a consciência não tem interior, é pura relação às coisas. É esse lançar-se para o mundo e essa impossibilidade de ser substância que a constituem como consciência. A consciência é, assim, um vazio total, no sentido de ser pura transparência. A consciência não é substancial como pretendia Descartes, ao concebê-la como res cogitans, substância pensante. A consciência é, na verdade, presença a si, no sentido de ser um desgarramento do ser em relação a si mesmo, e só se dá na medida em que se realiza. Para o filósofo existencialista, uma teoria psicológica, para ser efetiva, deve ir além da simples descrição de fatos ou do somatório de fatores psíquicos. Deve, na verdade, estudar as condições de possibilidade de ocorrência do fenômeno psicológico, como dos fenômenos psicológicos,
como por exemplo a imaginação. Ou seja, deve investigar como a estrutura da realidade humana torna possível a imaginação e de que forma a torna possível. Faz-se necessário, portanto, detalhar primeiramente a ontologia da imagem, ou seja, o que caracteriza a constituição do ser da imagem, a essência deste fenômeno, para depois discutir a função imaginária na vida psíquica. Sendo assim, toda a situação humana, incluindo o imaginário, é por essência significativa, ou seja, indica outra coisa além de si mesma. Mas é preciso conhecer tal essência para depois entender suas possibilidades de significado. Sartre obedece, portanto, à lógica fenomenológica, que começa pelo certo para depois discutir o provável. Postula com isto uma crítica à noção predominante da imagem como sendo uma coisa ou um conteúdo de consciência, para mostrar que ela é a própria consciência em uma de suas formas possíveis de estabelecer relação com o mundo. Comecemos por compreender um pouco mais sobre a noção de consciência, aspecto basilar da psicologia e filosofia existencialista. Vejamos alguns pontos fundamentais a serem destacados para compreender os desdobramentos da compreensão sartriana. Toda consciência, por ser intencionalidade, é posicional do objeto. Quer isto dizer que ela é sempre consciência de ser consciência de alguma coisa, portanto, é consciência de seu objeto e remete-se a ele de maneira específica, conforme o tipo de relação e as características do próprio objeto. Desta forma, o que vai diferenciar os tipos de consciência são as formas de se relacionar com diferentes objetos. Sendo assim, a percepção é um tipo de consciência que é relação a um objeto existente, presente. Este objeto é tomado na sua concretude, ou seja, como ele se dá e aparece no seu próprio contexto. O objeto se destaca como uma forma sobre o fundo, conforme as descrições feitas pela psicologia da Gestalt. As propriedades materiais dos objetos definem suas possibilidades de percepção. Um cubo, por exemplo, quando percebido e, portanto, tomado a partir de certo ponto de vista, só pode ser olhado em três faces ao mesmo tempo. É uma exigência da realidade, sustentada nas propriedades materiais daquele objeto, e a percepção tem de respeitá-las. Na percepção, o objeto se dá por perfis, ou seja, somos obrigados a tomá-lo a partir de certo ponto de vista. Inserimos-nos em um mundo governado pela materialidade e suas propriedades, ou como chama Sartre, em um mundo natural. Já na imaginação, a consciência estabelece relação a um objeto ausente, inexistente ou existente em outra parte. Ela toma seu objeto também no concreto, ou seja, no seu contexto objetivo. No entanto, segue outra ordem de relação com a realidade, por não obedecer às suas propriedades materiais e situar-se em uma ordem mágica, como descrevia Sartre, ou como chamaríamos contemporaneamente, ordem virtual. O objeto imaginário não é nada mais do que a consciência que se tem dele. Não se pode observá-lo em suas propriedades materiais. Mais abaixo descreveremos com detalhes as propriedades do objeto em imagem. Na reflexão, a consciência estabelece relação a um objeto existente ou inexistente, presente ou ausente, mas, no entanto, tomado em abstrato, quer dizer, apreendido fora de contexto concreto. Abstrair significa, conforme Silveira Bueno, separar, apartar, considerar isoladamente coisas que se acham unidas.
Abstrato é o objeto considerado a parte de suas determinações empíricas ou acidentais. Podemos pensar sobre um cubo existente, presente, inexistente ou ausente, mas estaremos sempre tomando-o à distância, abstratamente. Poderemos pensar em cada uma das suas 6 faces separadamente, ou pensar em como seria possível visualizá-las ao mesmo tempo e etc. Se fôssemos pensar sobre uma visão imaginária, poderíamos verificar que ela não é real, que não pode ser tão assustadora, etc. Os conceitos ou processo reflexivo colocam os objetos em relação às suas naturezas, quer dizer, às suas essências universais, indiferentes à existência material dos objetos. Por isso, pensar é abstrair. Na reflexão, estamos em um mundo racional. Além dos diferentes tipos de consciência, também há os diferentes graus dela. Há as de primeiro grau e as de segundo grau. O que significa isto? Por exemplo, quando me lembro de um amigo que está viajando, sou consciência do amigo, posicional do objeto, bem como sou consciência de que vejo esse amigo, consciência de mim, mas no momento em que lembro, não sou consciência de que imagino esse amigo. Será necessária uma consciência de segundo grau, que tome como objeto a minha lembrança do amigo. Reflita sobre ela, posicione-a e defina que, naquele momento, eu o estava imaginando, poderia estar refletindo ou outra possibilidade. Há, portanto, consciências que se absorvem no seu objeto e são, assim, não posicionais de si e não posicionais do eu. Essas são as consciências que se dão de imediato, de primeiro grau. Sartre as classifica de irrefletidas. Isto porque elas não tomam a si mesmas como objeto, não são judicativas de si mesmas, nem são posicionais do eu. Elas é que serão objeto para uma outra consciência, esta de segundo grau necessariamente reflexiva. As consciências irrefletidas de primeiro grau ocorrem, portanto, sem a presença do eu. Quando imagino, percebo ou reflito não criticamente sobre algo, encontro-me tão absorvido no objeto que não há espaço para o posicionamento sobre o eu. Ajo, sinto, vivo, sem me questionar. É uma experiência totalmente espontânea, de acordo com Sartre. Não há eu no plano irrefletido. Quando corro para pegar um trem, quando olho a hora, não há eu. A consciência de trem devendo ser alcançado, etc. E consciência não posicional da consciência. Com efeito, eu estou mergulhado no mundo dos objetos. São eles que constituem a unidade de minhas consciências, que se apresentam providos de valores, de qualidades atrativas e repulsivas, porém eu desapareci, aniquilei-me. Isso não quer dizer que essas consciências não são minhas, mas sim que, no momento em que elas ocorrerem, ainda que seja eu que as realize, não estou posicionado frente a mim mesmo. Estou completamente absorvido no meu mundo que me cerca, no mundo que me cerca, não aparecendo como sujeito frente à consciência em ato. O eu só aparecerá como objeto para as consciências de segundo grau, ou seja, nas consciências reflexivas críticas. Essas consciências de segundo grau, por tomarem outra consciência anterior e refletida como objeto, Sartre as denomina de reflexionantes. São assim posicionais do eu, ou seja, volto-me sobre o que fiz, senti, vivi e me questiono, julgo-me, arrependo-me, exalto-me.
é quando me posiciono como sujeito dos meus atos e sentimentos e colho as consequências das minhas escolhas. Sartre discute que Russell foi o primeiro a reconhecer que o pensamento irreflexivo suporta uma modificação radical ao converter-se em reflexivo. Mas aquele filósofo não soube explicar o que provocava essa alteração. O existencialista mostra que o essencial da mudança é a aparição do eu para o próprio sujeito. Com isso, o eu aparece sempre na ocasião de um ato reflexivo, sendo necessário diferenciar consciências irrefletivas das reflexionantes. Essas diferentes formas e graus de consciência são autônomas umas em relação às outras, não ocorrendo ao mesmo tempo, mas uma de cada vez. Elas unificam-se como num fluxo de consciências. O existencialista mostra que essa unidade é feita pelo objeto, ou seja, pela função noemática. Podemos pensar que as consciências funcionam como uma melodia, onde cada nota é uma consciência seguida e precedida por outra consciência, formando um conjunto, sendo que a unidade é dada pelo objeto com a qual se relacionam.